Bom dia, meus amados, shalom, graça e paz a todos. Hoje nós estamos aqui, vamos começar uma série de vídeos, certo? E nós vamos estar falando sobre a disciplina diária, o caminho dos vencedores. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina da limpeza do coração, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o buscar a Deus, né? Nós devemos buscar ao Senhor todos os dias para que o Senhor possa nos limpar, para que o Senhor possa nos ajudar a manter aquilo que recebemos. Nós recebemos uma palavra do Senhor, certo? Todos nós recebemos uma palavra profética, uma palavra de um destino profético do Senhor, certo? Mas muitos de nós não conseguimos alcançar esse lugar, né? Muitos de nós temos a deficiência, muitas vezes, de alcançar esse lugar de um resultado, certo? O resultado, meu amado, o resultado ele vem do Senhor. O resultado não é nosso. O resultado faz parte da glória de Deus e da sua mão poderosa. Tem coisas que a gente não consegue fazer a não ser buscar ao Senhor e nos preparar, certo? Por que muitos de nós não conseguimos? Porque nós fugimos do lugar da disciplina do Senhor, né? Da disciplina, do hábito de fazer todos os dias a mesma coisa. Então, hoje eu vou começar falando sobre esse caminho, que é o caminho dos vencedores. Você não vai encontrar ninguém que venceu na vida que não teve que caminhar em disciplina, que não teve que mudar os seus hábitos, mudar a sua vida para que ele pudesse se encaixar dentro do propósito do Senhor, certo? Então, o que acontece? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a limpeza do coração, que é a manutenção básica, né? A manutenção básica que nós como cristãos, nós como crentes, nós como filhos de Deus, precisamos ter o hábito, certo? E vamos ler uma palavra que está em Salmos, né? Salmos de número 50, né? Salmo de número 51, 51, no versículo 10, diz assim: Ó Deus, cria em mim um coração puro, teu bom espírito renove meu interior. Não me expulses de tua presença, nem retires de mim teu Santo Espírito, mas restaura em mim a tua alegria e tua salvação, e sustenta-me com teu glorioso Espírito, para que ensine aos iníquos o teu caminho, e os pecadores a ti se convertam. Olha que poderoso a vida do salmista Davi falando, né? Ele começa falando sobre, ó Deus, cria em mim, né? Deus tem o poder criador, né? Deus tem o poder para criar. Davi está pedindo ao Senhor para que ele crie nele, né, um coração, crie em mim um coração puro. A pureza, né? Jesus diz assim, ó, que os pequeninos do tais é o reino de Deus, certo? Quem não tiver o coração como de uma criança, não herdará o reino. O que o Senhor está falando através da sua palavra? Ele está falando o seguinte, que nós precisamos não ser imaturo ou infantil como uma criança, mas nós precisamos ter a pureza do coração da criança, certo?
A pureza é um atributo de Deus. Deus, ele é puro. Deus, ele não tem mistura, ele não tem fermento. Deus, ele tem o seu pensamento, tem a sua mente, tem a sua própria movimentação. Deus, ele é puríssimo, certo? Então, quando Davi está dizendo, cria em mim um coração puro, ele está dizendo, cria em mim o coração de Jesus, a pureza de Jesus. Meu amado, meu irmão, uma das coisas que a gente precisa entender nesses dias é que existe tanta mistura, tanto fermento no meio das escrituras hoje, no meio das pessoas que estão manuseando as escrituras, no meio da religião, né? No meio das coisas desse mundo, daquilo que deveria ser puro, daquilo que deveria ser singelo. Hoje tem tanta manipulação, tanta coisa ruim, e acaba que a gente começa a mover o nosso coração para esse lugar. Nós somos cheios de mazelas, cheios de mágoas, ressentimentos, falta de perdão. Nós vamos carregando mágoas de anos, né? Então Davi está criando o seguinte, Davi está orando ao Senhor para que Deus crie nele o que? Um coração puro, livre de tudo isso, porque ele vinha de muitas batalhas, muitas guerras. Ele é perseguido por Saul, foi perseguido pela casa de Saul, né? Depois teve os problemas com os filhos. Então assim, era muita coisa ruim que envolvia. E ele pede a Deus que Deus crie nele um coração puro, um coração singelo, um coração inocente, né, que pudesse ver a Deus. A Bíblia diz que somente os puros, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se nós desejamos ver ao Senhor, nós precisamos ter a disciplina diária de limpar o coração para que ele se torne puro, certo? E aí ele vai e continua falando, cria em mim, né, um coração puro, teu bom espírito renove o meu interior, né? Renove o meu interior. O que acontece? São duas coisas que andam junto, a pureza e o renovo. Porque muitas vezes nós estamos nos encontrando cansados, apáticos, frustrados, debilitados. Muitas vezes olhamos para as coisas do Senhor já cansados, né? Com uma visão conceituosa. Temos conceitos a respeito do Senhor por causa das pessoas. Nós olhamos para o Evangelho e para o Reino pela movimentação das pessoas, e não é assim. Tem muitas coisas que as pessoas fazem que Deus não tem nada a ver com isso, né? Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com as coisas que os homens muitas vezes fazem, movidos pelos seus corações gananciosos, seus corações movidos por avareza, por ganância, por frieza, por insensibilidade, né? E o que Davi está pedindo? Senhor, que o teu Espírito renove em mim, né? Renova em mim, né? Que o teu bom Espírito renove o meu interior, renova o meu interior, renova em mim o prazer da salvação, renova em mim a alegria da salvação, a alegria de te servir, a alegria de buscar a palavra, a alegria de orar, a alegria de jejuar, a alegria de estar no monte com o Senhor, a alegria de ver o Senhor, a alegria de receber a palavra do Senhor, a alegria de servir a Deus. Nós precisamos da disciplina diária de estar com o Senhor para ser renovado. Existe um lugar diante do Senhor que é o rio que emana do trono de Deus, que toca a terra. O Apocalipse fala de 4 rios, né? Gênesis também fala que os 4 rios que emanavam, né? Emanavam, um deles tocava o jardim,
tocava a terra. A palavra diz no Salmo 1 também que nós devemos ser plantados junto aos ribeiros, águas vivas que nos vivificam, que nos alegram. Irmão, se você começar a olhar para as pessoas, olhar para as deficiências, a gente acaba perdendo os olhos do Criador. A gente acaba frustrado, cansado. A gente acaba sendo expulso da presença do Senhor. Porque a presença do Senhor a gente não pode habitar com o coração pesado, machucado, ferido. O Senhor está nos chamando para limpar o coração, para ser renovado, né? Para que a gente possa permanecer em sua presença, né? Ele fala no versículo 11, não me expulses de tua presença, nem retires de mim seu Santo Espírito. Sabe como que a gente vai permanecer nesse lugar, irmão? Todos os dias tendo um tempo com Ele, todos os dias estando na presença dEle, todos os dias estar ouvindo a Ele, todos os dias estar comendo da sua palavra, né? Isso vai nos motivando, vai nos alegrando. Adão, ele se movimentava dessa forma todos os dias. Deus passava na viração do dia para estar com ele. Existia um horário e um lugar. Todos os dias era no jardim um encontro. A gente perdeu o lugar de encontro. A gente perde o lugar da presença. E por isso a gente vive caçando alguma coisa para nos alegrar. Trocamos de igreja, trocamos disso, trocamos de aquilo. E às vezes a tristeza continua. O desânimo continua, né? O mal continua. É porque nós nunca fomos profundos para que o Senhor nos toque, para que o Senhor nos molde, para que o Senhor nos limpe, para que o Senhor retire de nós todo o mal, tudo aquilo que precisa ser removido. Então permita-se. Nessa manhã eu quero deixar essa primeira aula para você. Permita-se ir para esse lugar. Senhor, cria em mim um lugar habitável para o teu Espírito. Cria em mim um lugar onde o Senhor habite com o seu Espírito. Se torne uma casa habitável para o Espírito Santo. Deus te abençoe.